Meus irmãos, se na semana passada nós falávamos aqui na igreja a respeito da identidade do cidadão do reino de Deus, e se a gente dá uma recordada aí semana passada, basicamente nós aprendemos três coisas. A primeira delas, que a identidade do cidadão do reino de Deus é marcada por um espírito contracultural. Então ele se opõe à cultura que aí está. Agora, ele não faz isso porque ele é uma pessoa bem educada, uma pessoa bem intencionada, não. Ele faz isso porque ele foi regenerado na graça do Senhor Jesus. A partir desse momento, a partir do momento que ele é regenerado, então ele passa a desenvolver uma vida contracultural em seu aspecto diário, no dia a dia, no chão da vida, né? E aí a gente viu vários exemplos aí. Ele é diferente na sua convicção, ou melhor, definição a respeito de felicidade, né? Então a sua felicidade não é a felicidade do mundo, porque no mundo as pessoas vão dizer assim, ó, troca de carro e você vai ficar feliz, troca de casa você vai ficar feliz, troca de cidade. O cristão não. A definição de felicidade dele não está nas coisas exteriores, mas no seu pertencimento, ou seja, a quem ele pertence, de quem ele é. Então essa felicidade, ela vai moldar uma série de comportamentos que seriam muito difíceis, né? Porque ele não se ofende em ser perseguido, em ser insultado, ele não se ofende em ser tratado como pobre, inferiorizado. Na verdade, todas essas coisas que o mundo evita, o contraponto, o paradoxo está aqui. Todas essas coisas que o mundo evita, ele tem aquilo como uma expressão de vitória, porque mediante essas coisas tão desafiadoras, nada o separa do amor de Jesus. Então, se a gente tem essa definição muito clara da identidade do cidadão do reino dos céus, e nós acreditamos que nós somos cidadãos do reino dos céus, amém? Como é que esse cidadão vive? Porque se Jesus respondeu a primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Quem eu sou? Então, inevitavelmente, nasce uma segunda pergunta. Se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu pertenço ao reino, como isso se expressa na prática, no dia a dia, lá na empresa, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na academia, onde você for, na vizinhança? Irmãos, é importante nós entendermos que a identidade da pessoa, ela sempre vai produzir um estilo de vida, em toda a cosmovisão. Por exemplo, se o cara gosta, vamos lá, vamos fazer o teste de cosmovisão aqui, para ver se vocês estão ligados e antenados às cosmovisões do mundo aí. Se o cara aparece aqui hoje, Adailto, com cabelo compridão, meio encaracolado assim, com uma camisa vermelha, estampada o Che Guevara, e esse cara chega aqui falando assim, ó, essa é uma igreja para pobre, para gente preta, contra o capitalismo. O que esse cara é? Esse cara é comunista, porque o jeito dele define a cosmovisão que ele acredita, não é? Mas se eu chego aqui com uma camisa verde, com símbolo de reciclagem, você é gari, pastor? Não, calma. E aí você vai lá nas minhas redes sociais procurar, e eu estou sempre num parque ecológico, cuidando de planta. Você vai falar, esse cara aí, ele gosta de preservação da natureza. É isso. Então a nossa cosmovisão, ela define o nosso comportamento, né? Eu chego aqui com uma pedra
num colar, com algodão dentro e uma moeda no umbigo. E eu digo para você assim, mas o seu gênio é assim, porque quem é de Áries, com ascendente, você vai falar, ele gosta desse negócio do quê? Eu nem sei o nome, horóscopo, astrologia, né? E isso molda o comportamento. Isso molda. Eu ia trabalhar naquela empresa lá, mas quando eu senti a energia do cara que me entregou, não, a energia estava muito pesada. Sempre quando as pessoas falam de energia, eu já imagino o cara da Bandeirante chegando para cortar a luz já. Amém. Então você percebe, querido, que a nossa identidade produz um estilo de vida. Repita isso comigo: identidade produz um estilo de vida. E falando aqui do cristianismo, irmãos, quem nasceu de novo não vai apenas pensar diferente, mas vai viver diferente. O cidadão do reino dos céus, ele não vai ser conhecido pelo seu discurso, porque ele fala bonito sobre Deus, mas por uma justiça que é visível na prática. Ela é profunda, ela é transformadora. Não é o tanto que você fala de Deus no ambiente onde você está, mas o quanto você mostra com as suas atitudes. E aqui Jesus, ele vai confrontar diretamente a religiosidade superficial dos religiosos da sua época. E ele vai apresentar a verdadeira ética do reino dos céus. Vamos ler e depois a gente volta explicando. Mateus capítulo 5, do versículo 17, que foi onde a gente parou, bastante coisa, hein? Até o 37, diz assim: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até o céu e a terra passem, nem o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um dos menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, esse versículo 20 aqui é chave, hein? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito ao juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito ao juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão louco, esse será levado ao tribunal. Qualquer chamar de idiota estará sujeito ao inferno. Alguém chama os outros de idiota aí? Putz, eu chamei meu filho de idiota ontem. Perdão, filho, pequei. Senhor, não me leva para o inferno não, perdão, não vou chamar mais não. Alguma irmã chama o marido de idiota? Eu sou idiota, tira essa toalha daí. Você vai queimar no inferno, viu, irmão? Junto comigo, ó. Tá aqui, ó. Tá na Bíblia, não sou eu que estou falando não, tá? Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai conciliar com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Tá vendo? Quando você vai ajudar a igreja a pagar o aluguel e você tem uma coisa contra o irmão aqui da igreja, primeiro você tem que se reconciliar com ele para depois ajudar a gente a pagar a oferta do aluguel. Se já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda, né? Porque tem muito irmão que fala, então eu não vou ofertar agora, depois eu peço perdão para ele. Versículo 25. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto está com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que nenhuma maneira sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura e o seu coração já cometeu adultério contra ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e o lança para fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que
o corpo inteiro ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar corta e atira para longe de ti, pois é melhor que um dos seus membros se perca, que todo o corpo seja lançado no inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Também ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente os teus juramentos ao Senhor. Entretanto vos afirmo: não jureis de forma nenhuma, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo estrado que repousa os seus pés, nem por Jerusalém, nem pela cidade do grande rei. E não jurares por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Amém, queridos? Enfim, olhem para mim. A primeira observação que eu quero fazer com você aqui é que no versículo 20 Jesus vai dizer que se a minha justiça e a sua justiça não se sobressair a dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. O problema é que essa declaração dele é muito escandalosa. Ela foi muito escandalosa para os ouvintes. Por quê? Porque erradamente a gente tem um costume de sempre que a gente quer xingar alguém com um xingamento gospel, a gente usa a palavra fariseu. Sai daqui, fariseu. A gente não faz isso? Não faz? Sim. Você já deve estar xingando uma coisa mais pesada então, pelo jeito, né? Não, já manda tomar no meio do... Não, calma, não pode ser assim não. Então o crente geralmente, Adailton, ele quer xingar o outro crente, ele fala: sai daqui, fariseu, vai para lá. Como se o fariseu fosse um cara enrolado. Mas é importante você entender que nos dias de Jesus, visivelmente, aparentemente, os fariseus e os escribas, eles eram as pessoas de comportamento irreputável, ilibado. Eram os caras que você olhava assim e dizia assim: tem que ser igual a ele quando eu crescer. E aí Jesus chega para o seu público e diz assim: olha, eles jejuam, eles oram, eles guardam as tradições, eles conhecem a lei, mas eu quero expor para vocês aqui uma realidade desconfortável. É possível alguém parecer muito piedoso e ainda estar distante de Deus? É possível? Sim. É possível alguém aparentemente estar fazendo as coisas tudo direito e essa pessoa estar distante do Senhor. O maior erro do homem religioso é pensar que Deus está se impressionando com a sua aparência. E aqui Jesus chega para os seus discípulos e diz: a justiça de vocês, se na semana passada a gente viu que ela tem que brilhar diante dos ímpios, não é só brilhar diante dos ímpios porque você é melhor do que o ímpio, porque é fácil você ser melhor do que o ímpio. É ou não é? É ou não é? O ímpio vai lá e enche a cara no Natal e cai na farra. Eu não. O ímpio tem comportamentos duvidosos sexualmente. Eu não. O ímpio acredita num monte de paganismo. Eu não. Eu não fumo, não bebo, não mato, não faço nada, não prostituo. Então, não faço cambalacho. Então, Jesus ele não vai dizer agora que a sua justiça tem que prevalecer e ser melhor do que a dos ímpios. Ela prevalece diante dos ímpios e faz Deus ser glorificado, mas ela é melhor, maior do que do cara que mais se acha santo, que é o fariseu. Do cara que mais se acha o perfeito. Jesus está apontando aqui, numa segunda observação, para uma realidade. O problema da religião externa. Porque os fariseus, sim, de fato eles faziam tudo direitinho.
Mas o problema é que eles tinham resumido a obediência a Deus num comportamento observável. Irmãos, se o cara não beber, não fumar, não falar palavrão, são coisas boas. Não ser ignorante, não ser mentiroso, não ter o caráter duvidoso. E vai acumulando aí um monte de qualidades. Significa que ele obedece a Deus, sim ou não? Não. E o grande erro da religião é quando ela tenta então resumir a obediência a Deus a uma série de obediências comportamentais observáveis. Logo, a lógica dos fariseus era: se a aparência está certa, então não importa o coração. Se a gente entrar por esse caminho, a gente começa a cair. Porque se eu chego aqui e dou uma cesta básica para o Adailton, com qual a intenção eu dei a cesta básica para ele? Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Não interessa. O importante é que você fez. Essa é uma cilada terrível. A gente começar a achar que Deus se agrada do que a gente faz, independentemente. Não, Ele olha o coração. Uma vez eu falei para uma pessoa: não, mas essa pessoa não vai na igreja. Não, vai sim, tal igreja. Eu falei: mas aquela igreja prega tudo. Mas pelo menos vai. Não, como assim pelo menos vai? Com um cristão maduro não é pelo menos vai, pelo menos faz, pelo menos cumpriu, não. Deus, Ele quer saber do nosso coração. O reino de Deus não opera por maquiagem espiritual, grave isso. Deus nunca se impressionou com performance religiosa, Ele sempre orou para o coração. Outro dia minha mãe saiu do culto aqui, ela falou assim: aquele irmão prega bem, né? Aí eu perguntei para ela: mãe, o que é pregar bem? Ela falou: é modo de falar. Eu falei: então tá bom, se é modo de falar, tá tranquilo. Porque o que é isso, pregar bem? Aquele irmão prega muito. Sabe quem é que prega muito? Quem prega mais de uma hora. Aí pregou muito. Quem pregou menos de uma hora, prega pouco. E a gente gosta mais deles. É ou não é? Não, mas ele prega muito. O que é pregar muito? Deus nunca se impressionou com a performance. Ele sempre se impressionou com o coração. Enquanto o coração não for renovado, toda obediência será apenas uma máscara. Grave isso no seu coração. Essa frase, ela arrebentou meu coração. Enquanto o coração não for plenamente regenerado, toda a obediência, tudo certinho que a gente faz, nossa, agora ele está mudado, olha que coisa mais linda, parece até um anjo. É só máscara. Agora, quando o coração de fato é regenerado no Senhor, o meu comportamento, ele confirma a transformação do meu coração. A religião exterior, ela vai dizer: eu não matei ninguém, eu não adulterei fisicamente, eu não cometi grandes escândalos, eu cumpro todas as minhas obrigações religiosas. Isso é o que a religião errada diz. Mas o reino do Senhor, ele vai além. Ele pergunta: como é que está o teu coração? Como é que você cultiva o teu coração quando você está em secreto? O que os seus desejos, que as pessoas às vezes não sabem, revelam sobre você, que só você sabe? Quem você é quando ninguém está vendo? Jesus, ele sai do campo da impressão que os olhos humanos veem e ele vai para o campo daquilo que só os olhos espirituais de Deus e a sua consciência sabe. É interessante porque semana passada a gente está falando: você é luz, todo mundo está te vendo, todo mundo está te observando. Jesus dá uma pausa e fala: mas tem alguém mais importante que está te observando, que é o Senhor Deus. E como você é agora? Cara, eu fico arrepiado com isso. Porque a gente pode estar simulando aqui um baita de um cristão, legal, mas e agora? Para os outros você é um baita de um cristão, e para Deus? Porque o cara vai chegar lá no dia do juízo final, e ele vai falar: eu expulsei demônios, não interessa, eu fiz a obra,
Eu curei pessoas, e olha o tamanho da minha igreja, tinha 3.000 pessoas, caramba, e tinha programa na televisão, no rádio, e olha como é que era a bênção, e o cara que cantava lá, quando ele tocava o órgão dele, o povo arrepiava. Nossa, Deus vai ficar olhando e falando assim, rapaz, pesado isso, hein? E o legendário, não sei o que tem, fazer um monte de... Legal, nada contra ninguém não, tá só dando um exemplo aqui, embora seja uma porcaria, mas tá bom. Aí Deus vai olhar e vai falar assim, muito legal, cara, tudo isso que vocês fizeram. Me fala, como é que você chama? Porque não interessa, irmão, apenas quem nós somos para as pessoas. Interessa quando a nossa consciência está limpa em quem nós somos diante de Deus. Isso vale muito mais. Amém, queridos? A religião que se satisfaz apenas por aparência externa diverge do reino do Senhor, que exige uma transformação primeiro no coração. E aí, é importante a gente agora aqui fazer uma pausa e entender uma coisa. Entender o versículo 17. Quando Jesus disse assim, antes de começar a falar um monte de coisa aqui, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu não vim abolir a lei. Porque senão a impressão que vai dar da agora para frente é, então não importa então. Então não importa se o caráter é meio duvidoso, não importa se faz coisa errada, não importa se faz umas maracutaias, não importa, o que importa é o meu coração. E aí quando você fala que o que vale é o coração, e agora como é que a gente vai julgar o coração? Porque só você sabe o seu coração. Essa é a cartada do legalista, tá? E do liberal também, apontar para o coração. Você não sabe do meu coração? Pior que é verdade, não sei mesmo. E agora? O que a gente faz? Quem é você para julgar? Você não sabe do meu coração, então. Então, antes que eles achassem que Jesus veio para abolir a lei, ele diz, não pensais que eu vim revogar a lei. Porque ele não veio cancelar as leis, mas ele veio cumpri-la perfeitamente. A lei apontava para um padrão que era inatingível, não podia ser alcançado, porém Cristo o alcançou. E agora, eu e você, unidos a Ele, nós não vamos obedecer à vontade de Deus para conquistar a aceitação. Antes, você tinha que fazer uma série de coisas certinhas para dizer, agora Deus me aceitou. Não, Deus te aceitou como um pecador. E agora, por ser aceito por Ele como um pecador, você vai começar a obedecê-lo por amor e aceitação da sua graça. A graça não destrói a obediência, ela torna a obediência possível. A graça não destrói a obediência, a graça potencializa a obediência. Você não está obedecendo porque alguém está mandando, você está obedecendo porque você foi amado. E no reino de Deus, Jesus está mostrando que a obediência não vai comprar a nossa salvação, que a performance não vai comprar a nossa salvação. Cara, quanto mais eu for de Deus, mais eu vou conquistar as coisas. Irmãos, indiretamente essa praga chamada teologia da prosperidade e confissão positiva entra dentro da igreja, e às vezes eu vejo até alguns irmãos aqui repetindo isso. Não, faz tudo direitinho, Deus vai te abençoar. Aonde diz isso? Não fala. Nós vamos ser abençoados porque Ele nos amou de forma gratuita. Então eu posso fazer tudo errado? Não, também. Porque se você entender a plenitude desse amor, agora a sua obediência vai ser uma resposta daquilo que tocou o seu coração. A religião diz, eu obedeço para ser aceito. O Evangelho diz, eu sou aceito, por isso eu obedeço. Amém, queridos? Então claramente Jesus está dizendo aqui, olha, o reino, a vida no reino de Deus, ela começa no nosso coração. Lembra que na semana passada Jesus apresentou 8 situações? Aquelas 8 situações que Jesus apresenta, eram coisas do cotidiano daquele povo, que são muito pertinentes para mim e para você também. E agora Jesus ele vai apresentar mais 6 situações.
Ele apresentou 8 no primeiro capítulo, no primeiro episódio, agora ele vai apresentar 6. 8 e agora 6. Nesses 6 contrastes que Jesus vai apresentar, ele sempre vai usar 2 expressões. A primeira expressão que ele usa é: ouvistes o que foi dito? Aí ele responde, ele contrapõe: eu, porém, vos digo. Jesus ele não estava corrigindo Moisés. Ele estava dando uma corrigida na lei porque ela estava errada. Não. Ele estava corrigindo a interpretação dos religiosos nos dias dele, que era superficial e equivocada. Dessas 6 observações de contrastes, a gente vai estudar 4 agora. E aí a gente deixa 2 para a semana que vem, porque são as mais pesadas e as mais profundas. E aí quando o bicho vai pegar mesmo. Amém, queridos? Amém. Que vai ter irmão que vai chorar sangue aqui. Na semana que vem. Hoje não, hoje é paz. Hoje é tranquilo. Vamos lá, vamos à primeira delas. Versículo 21, 22, 23, 24, 25 e 26. São 6 versículos do qual Jesus diz assim: ei, você já ouviu dizer lá que não é para matar? Senão você está condenado? Sim. Eu, porém, vos digo: se você xingar o teu irmão, você já está condenado ao inferno. Jesus está querendo dizer que a ira em si, sem razão, ela já é uma violação do mandamento. O homicídio, ele nasce primeiro no coração. De que forma? Palavras destrutivas, desprezo, barulho aí, gente, ressentimento, ódio, tudo isso são sementes da mesma raiz. São sementes da mesma raiz. E aqui Jesus está querendo dizer que o discípulo de Cristo, ele deve levar muito a sério a sua reconciliação, tão sério quanto a sua adoração. Por isso que ele vai dizer assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta de lado, depois você vai cumprir. Não é para deixar de lado, a oferta aqui é adoração. E vai se reconciliar com ele. Irmãos, o cidadão do reino de Deus, ele não pode cultivar ofensa. Semana passada a gente viu aqui, ele deve ser rápido em reconciliar. Ele deve buscar a reconciliação. Ele deve buscar resolver conflitos. Ele deve valorizar relacionamentos restaurados. Irmão, tem gente dentro da igreja que às vezes fica cultivando muito tempo ali uma coisa ruim no coração. Seja rápido. Paulo vai dizer assim, não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Uma coisa que eu sempre coloquei para a minha vida é isso, irmão. Quem já teve problema comigo aqui sabe disso. Quem já teve problema comigo aqui? Ninguém levantou a mão. Aqui uma ova, não teve problema nenhum comigo. Eu sou um anjo, Charles. Charles já teve problema comigo. Tu viu que o Charles me xingou aqui na igreja? Quase que eu atropelei ele na rua, irmãos. Mas eu já fui rápido lá, vamos conversar e pronto. E no outro dia está resolvido. E bora para frente. Está resolvido. Não, bora para frente. Mas não, irmão. Tem gente que fica cultivando. E cultiva. Mas sabe por que eu sou assim, pastor? Porque eu sou uma pessoa muito ruim. Eu herdei o gene do meu pai. Aí o que eu mais gosto é quando a pessoa ela dá desculpa geográfica. Esse é o que eu mais gosto. Outro dia eu cheguei para o irmão e falei: não, mas você não pode falar desse jeito com sua mulher, não. Ele falou: mas eu sou do Nordeste. Eu falei: o que tem a ver que você é do Nordeste? E daí que você é do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste? O servo de Deus não tem que fazer isso, cara. Que isso? Olhe para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, será que eu não tenho sido essa pessoa? Não tenho cultivado muito ressentimentos no meu coração. E ao invés de resolver conflitos, eu fico ali, sabe? Mastigando, ruminando esses conflitos, essas raízes. Olha ao Senhor.
e peça ao Senhor para trabalhar o teu coração. Lembra da oração que a gente fez aqui antes de começar o sermão? O Sermão do Monte é muito desafiador para nós como homens racionais. Só o Espírito Santo de Deus pode promover uma regeneração do nosso coração e a gente cumprir a vontade do Senhor, uma vez que essa vontade não é a vontade do homem, não é a vontade da carne, é a vontade do Espírito. E aí a primeira coisa que a gente se depara aqui é com reconciliação. Deus se importa tanto com a reconciliação que Ele prefere um coração restaurado e quebrantado do que um culto imperfeito. Ou melhor, imperfeito não, impecável. É imperfeito, mas é impecável, né? Não, irmãos, não vamos ser das pessoas que vão subir aqui na plataforma. Eu não gosto muito de chamar de altar, porque é só uma plataforma isso aqui. E eu vou fazer uma coisa maravilhosa aqui, vocês vão falar, uau, que homem de Deus, mas aqui no meu coração tem alguma coisa contra alguém. Graças a Deus eu não subo aí na plataforma, pastor. Então, a tua vida é uma plataforma, a tua vida é um altar. Teu coração é uma plataforma, é um altar. A sua vida é um instrumento de adoração. E para Deus a sua adoração é muito importante porque Ele te fez para adorá-lo. E Ele não faria você para adorá-lo se Ele não quisesse usá-lo como instrumento de adoração. Mas Ele diz para você nessa hora, avalie o teu coração e veja se esse espírito da ira, se esse espírito não tem tomado o teu coração a ponto de um sentimento contra alguém falar mais alto no seu coração. Mas eu não matei. Por isso que o Sermão do Monte é difícil. Porque Jesus agora Ele deixa de transformar a sentença ao inferno, o homicídio, que é a prática visual, e Ele coloca para o coração. Porque, de fato, a maioria de vocês aqui nunca mataram. Mas quem não tem vontade de matar às vezes? Eu não sei se foi quarta-feira passada ou domingo que eu falei sobre vontade de matar. Foi domingo? Quem nunca sentiu vontade de dar uma matada? Não? Matar uma sogra. Pô, matar uma sogra é quase que um serviço de utilidade pública, meus irmãos. Matar uma cunhada. Tira essa parte aí para mim. Eu tenho uma cunhada que eu tenho vontade de, às vezes, de matar não, mas só dar lembra do Wagner que jogava no Corinthians? Wagner? Só dar uma entrada para romper um ligamento igual o Bruno, entendeu? Vamos jogar uma bola ali, cunhada? Não, mas não vamos comigo. Bem, no meio. Não, mas graças a Deus, eu sou uma pessoa muito boa, pastor. Nunca fiz. Aponta aí, quem eu fiz mal para alguém, não faço mal para ninguém. Bacana. Mas Jesus te pergunta, e o teu coração? De fato você não fez mal, mas você pensou mal? De fato você não fez mal. De fato você ficou com muita vontade de ir lá, quebrar o pau e colocar o preto no branco, resolver tudo. Mas graças a Deus eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz, porque eu me conheço. Parabéns. Mas e o teu coração agora? Avalie ele. Avalie o seu coração. Não deixe nenhuma raiz de amargura no teu coração, porque isso compromete o seu culto ao Senhor. Isso compromete você como instrumento de adoração a Deus. Amém, queridos? E aí, o segundo ponto de contraste que Jesus aponta estão dos versículos 27 até os versículos 30, quando Jesus vai falar de adultério. Porque ele fala assim, ouvistes dizer que se você adulterar com uma mulher, então você é digno do inferno, blá 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 blá. Eu, porém, digo, se você apenas olhar para uma mulher com outros olhos, você já cometeu pecado. Olhem para mim, irmãos. Aqui está um problema muito grande. Porque quem é que pode comprometer a forma que você está olhando para as pessoas? O aspecto aqui, ele é sexual. Mas a gente pode falar
de uma forma mais abrangente, de uma forma quase que social. Qual é a forma que a gente está olhando para as pessoas? Com qual olhar? Porque a religião está dizendo, não adulterarás, mas Cristo no seu reino está dizendo, o adultério começa no olhar, começa no desejo alimentado, começa na fantasia tolerada. O reino trata o pecado na origem, não apenas o consumo. Então a pergunta que nós temos que fazer aqui é, como a gente está olhando para as pessoas? Com qual olhar a gente está olhando para as pessoas? Como? E essa pergunta é muito abrangente, porque ela pode ter sim a sua conotação eros, sensualizada, mas ela pode revelar a respeito de um caráter que está na gente, sabe? Às vezes a forma que eu estou olhando muito uma pessoa revela mais sobre mim do que sobre ela. Eu vejo orgulho em todo mundo, será que o orgulho não está em mim? Nos meus olhos? Eu vejo maldade em todo mundo, será que a maldade não está em mim? Eu vejo pecado em todo mundo, será que o pecado não está em mim? Então Jesus, ele eleva o padrão de moralidade a uma condição que um homem natural não conseguiria cumprir. Se o homem já não conseguia cumprir a lei de Moisés, o que dirá o Sermão do Monte? Porque ele vai dizer assim, olha, não é sobre adulterar com uma mulher, a forma que você olha para ela. Amém, queridos? Eu lembro que eu era pastor na Vila Galvão, isso faz muito tempo, irmãos, foi em 2024, não, 2014, 2004, faz 20 anos, né? 22 anos. E eu estava na feira, eu tinha acabado de chegar na igreja lá, como pastor, e tinha um obreiro lá, não vou falar o nome dele não, porque vai que ele depois ouve falar e é crime, né? Mas ele estava meio que novo convertido, irmãos. E eu lembro que eu tinha um carro todo filmadão, blackout. E aí eu mandei meu auxiliar, que era o Juliano, hoje ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá no centro de Guarulhos. E eu falei para ele, Juliano, começa o culto lá que eu vou ficar aqui meditando. Meditando nada, estava assistindo televisão. Eu estava uma barulheira lá, eu queria falar com alguém no telefone, não sei se era com a mãe dos meus filhos. Falei, peraí que eu vou lá no carro lá atender o telefone. Aí eu fui pro carro e fiquei conversando no telefone e a adoração torando lá dentro da igreja, né? E o obreirinho lá na porta lá. Irmãos, tinha academia do lado da igreja e eu só estava de olho nele. Aí começou a passar as moças da academia na porta da igreja assim, né? Com as roupas promíscuas. E o irmão estava faceiro demais na porta da igreja. E ele não estava me vendo dentro do carro, porque o carro era seu filme G5. E ele estava faceiro, irmãos. E elas passavam ali, olha, está para dentro, irmão! Jesus vai te converter. Aí eu lembro que teve uma hora que ele passou assim, tinha um outro obreiro que chamava Douglas, ele olhou para o Douglas e falou assim, você viu essa? Essa eu converto, hein? E eu lá dentro do carro, manjando tudo. Eu vou pegar ele no flagra. A hora que passou uma, toda popozuda, ele, glória! Abri a porta e falei, e aí, mestre? Ele está amarrado, pastor. Pombagira é terrível, né? Pombagira, pastor. Pombagira é uma coisa que a gente tem que amarrar. Eu falei, se a pombagira está nela, eu não sei, mas que ela está em você, eu sei, irmão. E ainda brinquei com ele, falei assim, nem passa no Vale do Sal hoje, hein? Tinha um Vale do Sal lá, irmão. Se passar, você manifesta na hora. Ele falou, não vou não, pastor, pode deixar. Tadinho, depois ele desviou para a glória de Deus, né? Mas está tudo bem, né? Nem sei que fim levou. Mas fazer o quê, né? É o olhar, querido. É o olhar que compromete. Lembra daquele outro aqui na igreja aqui, ó? Ô Samuel, lembra? Esse Samuel não me deixa mentir, não. Lembra, Pedro? A irmã sentada. Olha, foi a Joyce, né? Ah, não era a Joyce, não era a Raquel, né? Era uma das... É você, Joyce? Não? Era alguém que estava com uma das irmãs aí. Acho que era a Raquel, não lembro. As irmãs estavam sentadas lá na Igreja da Graça, lá em cima. Sentado na escadinha. O irmão chegou e cutucou a irmã. Sai da porta aí que vocês estão mostrando o cofre. Sai, pombagira.
A irmã ficou triste, rapaz, veio falando, xingou lá, falando, quero que o pombagira no cofre e tal, não sei o que tem. Lembra disso? Você lembra, Pedro? Eu falei, irmão, você falou isso aí lá, irmão? Que a pombagira está no cofre da irmã? Eu não falei nada, falei, vou puxar na cama, né? Na época eu era bravo, né? Puxei na câmera e a câmera só daqui, atirando em cima da irmã. Aí ele confessou, pombagira, pastor Machado. Falei, né? E você enxergou a pombagira no cofre da irmã? Ele falou, pra você ver. Vocês dão risada, irmãos? Então vamos lá, diga para quem está ao teu lado, cuidado com o teu olhinho, viu, bonitão? Se for necessário, corte ele. Ah, me escandaliza, então corte. Olha aqui para mim. O que é na sua vida que você tem que cortar, que compromete o seu coração? Não tenha medo de cortar. Alguém diz assim, eu não posso ter tal coisa, então corta aquilo, querido. Não posso ter tal amizade, então corta. Não posso ter rede social, corta. Simples assim. O que é que está trazendo escândalo e o que é que está enfraquecendo o seu coração? Jesus está apontando isso. Mas eu olho e peco, então corta o olho. Claro que a gente não está indo aqui no âmbito radical, extremo, de começar a mutilar, como até fez um dos pais da igreja, Orígenes, não é isso. Mas num âmbito comportamental, tem comportamentos meu e seu que a gente tem que evitar, queridos, porque senão aquilo enfraquece o nosso coração e nos faz pecar contra o Senhor. Amém, amados? Então, o reino de Deus, a santidade do reino de Deus não é sobre evitar escândalos, mas vigiar as nossas intenções. O cidadão do reino de Deus, ele entende que pequenas concessões começam a produzir grandes quedas. Mas foi só uma olhadinha. Lembra da frasezinha que o diabo já tem pronta, né? Não tem nada a ver. O pecado deve ser mortificado em nosso coração e não administrado. E o problema é que às vezes a gente fica administrando comportamentos ruins. Eu faço uma coisinha aqui que não é muito agradável, não. Mas tudo bem, importante que eu sou gente boa, né? Não administre coisas que precisam ser mortificadas dentro de você. Pureza e santidade ao Senhor exige uma vigilância radical. Todo tempo você tem que estar com o olho ali. É igual ter gato em casa. Gato é um bicho extremamente desobediente. Hoje eu coloquei uma sacola de lixo lá, estava fazendo almoço, aí eu joguei umas lascas de sebo de frango e o gato ia lá. E o Calvino, o gato chama Calvino, para quem não sabe, porque ele é eleito no Senhor, e ele dava um passo para trás, porque ele só obedeceu naquela casa. Ele, Calvino, porque o meu sonho é ter 2 gatos, um chama Calvino e o outro que chama Lutero, mas eu não estou na fé ainda de ter outro. Irmãos, eu fiquei ali mais de 10 vezes, ele ia, eu Calvino, eu desgrama, eu falo com os meninos uma vez só, eles obedecem, esse gato nunca obedece. Aí eu fui lá e pendurei o frango, ele ficou olhando assim, com um tempão. Pecador nato esse bicho, né, rapaz? É igual você. O problema meu e teu é que às vezes a gente fica querendo administrar uma coisa que não dá para administrar, irmão. Tem coisas na sua vida que você não deve ficar tentando administrar. Você tem simplesmente amputar e falar, deixa isso de lado. Agora o que é para a minha vida eu sei, para a sua você sabe. Ore a Deus a respeito disso em nome de Jesus. Amém? Vamos para a terceira observação, são 3 de 4. A terceira observação que Jesus faz é a respeito de alianças e verdades. Estão lá dos versículos 33 ao versículo 37. Jesus, ele vai dizer, 33 não, do 31 até o 37, porque segue o mesmo assunto. Jesus, ele vai dizer
que as nossas alianças e os nossos juramentos refletem muito a respeito da nossa palavra. Então, duas coisas ele fala: aquele que se divorciar da mulher deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, digo, só se for por causa do pecado da imoralidade sexual. Por quê? Porque o problema é que os caras estavam casando. Olha como é que os caras estavam fazendo. Os caras estavam casando com as mulheres, ficava com elas um tempo, e aí quando percebia que ela não era assim tão flor que se cheira, pedia a carta de divórcio. Essa é a nossa interpretação. Eu não gostei muito dela. Esse é o sonho de todo mundo. Quem aqui não gostaria de ficar casado? 2 anos? Não rolou, não, tá, larga a mão. Não pode, porque eu sou crente. Agora tem que trair. Aí a pessoa fica lá orando para a outra trair. Trai, praga, trai. E não trai. Só para você largar a mão de ser besta. Jesus falou: para. Que interpretação esdrúxula é essa aí que vocês arrumaram? De onde vocês arrumaram isso? E essa interpretação a respeito do divórcio faziam eles esbarrar num outro problema, porque havia uma lei que dizia assim: vocês vão cumprir todos os juramentos que vocês fizerem diante do Senhor. Aí Jesus vai dizer: não, casamento é um juramento. Jesus vai dizer: vocês não vão jurar por nada, nem pelo céu, nem por nada. Pastor, explica melhor isso. É muito fácil você fazer um juramento e você não cumpri-lo. Você já percebeu que a gente passa a vida inteira fazendo promessas e não cumpre? A gente fica revoltado com os políticos, porque os políticos prometem e não cumprem. A gente faz o mesmo. Faz ou não faz? Dia 2 de janeiro, primeira coisa que você faz, já posta a foto de um livro. Esse ano eu vou ler. Vou fazer o meu devocional todo dia. Dia 3 você já não fez. É ou não é? E mais um monte de juramento que a gente faz. Ministerial, espiritual, comportamental. Teve gente que saiu da igreja que semana passada e colocou no coração: não vou mirar. Você é uma pessoa da paz, pacificador. Ouvi lá na igreja. Aguentou quantos dias aí? Aguentei 3 horas, pastor. Graças a Deus. Então, irmãos, prestem atenção. Jesus ele confronta aqui a ideia da manipulação da palavra, tanto na questão do casamento, que eles estavam quebrando sem motivo para quebrar, quanto dos seus juramentos. Jesus está mostrando que no reino não é necessário a gente ficar adornando a verdade. Irmão, a integridade fala por si. A gente não precisa ficar justificando e mostrando: eu estou certo, mas isso. Não, irmão, quando nós temos ciência e convicção da honestidade do nosso coração diante de Deus, diante das pessoas, a verdade fala por si só. Cuidado com o seu eu, quando ele começa a adornar, a justificar demais o que você diz ser verdade. Se o que você diz ser verdade precisa ser reafirmado, explicado, é porque não é. Se o comportamento que você julga ser o correto, certo, você precisa ficar o tempo todo se justificando e falando, porque não existe verdade naquilo. E Jesus aponta para um problema que é o problema da duplicidade na nossa palavra. A duplicidade na palavra, ela é sempre um fruto do medo do homem em perder a aprovação das pessoas. Eu tenho medo de ser honesto com você, porque se eu for honesto com você, eu posso perder você. Então, eu dou uma adornada aqui na conversa, porque eu quero manter você. Irmão, seja honesto. Seja honesto com você. Seja honesto com as pessoas. Mas isso aí vai exigir de mim a impressão que as pessoas têm, né? Deus é uma pessoa muito certa. Você está preocupado com a impressão que você passa ou com o teu coração? Você está preocupado com a impressão que você passa ou em saber que você é um eleito e salvo no Senhor?
Com o que você está preocupado? Cuidado com a duplicidade. Seja quem você é e pronto. Mas o problema é que às vezes se eu for se eu for para as pessoas quem eu sou, tem gente que vai pensar mal, e daí? Deus ele não pediu para você mudar para ele poder te amar. Ele te amou do jeito que você é. Significa que você vai continuar nessa condição? O sermão inteiro está dizendo que não. Mas o primeiro passo para você de fato mudar em quem você é você reconhecer. Porque a gente não pode mudar uma coisa que a gente não reconhece, que precisa de mudança. Então, cuidado com a duplicidade. Cuidado com esse lance de ficar adornando, justificando o que você julga ser verdade. Jesus vai dizer para o cidadão do reino, sim é sim, não é não. Em outras palavras, ele vive com transparência. Quando a verdade habita no coração, ela simplifica a nossa fala. Sabe, irmãos, é triste, é deprimente quando a gente vê uma pessoa que fica adornando as situações, adornando o comportamento, justificando o que fez. Irmãos, um coração sincero, ele simplifica. E aí eu peco contra o Adailton, e eu chego aqui e falo, mas o que acontece, Adailton? Aquele dia aconteceu isso, porque eu estava num dia mal, e eu tinha brigado lá em casa, rapaz, e aí sabe como é que é a igreja aqui, rapaz do céu, o povo dá um problema, e a Micaela e o André, o Pedro, cara, é complicado, rapaz, e aí... Chega, fala assim, perdão. Só isso que eu quero falar, desculpa. Acabou. De verdade, é do coração, acabou. Amém. Vamos se abraçar, vamos continuar. Mas eu não vou falar nada. Perdão e pronto, você já sabe o que eu fiz, já sabe quem eu sou, vamos continuar caminhando aqui. E aí eu vou mostrando para você qual é o meu coração. É fácil. Mas o nosso eu, irmãos, querendo deixar a gente numa condição melhor, querendo deixar a gente meio que por cima, ele vai falar assim, dá uma trabalhada melhor aí, entendeu? Pede perdão, mas a pessoa vai, não, pediu perdão, mas não é bobo. Ele pediu perdão, mas até que ele tem razão. Não busque a razão, a aprovação, nada disso. Aqui é a questão do seu coração. Quando a verdade habita no coração, ela simplifica o que nós falamos. Amém, queridos? Repitam isso comigo. Quando a verdade habita no coração, ela simplifica o que nós falamos. Amém? Glória a Deus. Deu 1 hora de sermão, eu vou parar, porque senão eu vou começar a esquentar aqui. Eu quero deixar os 2 pontos para a semana que vem. E semana que vem a gente vai falar de 2 coisas assim importantíssimas, que é a contracultura do amor. E a gente vai falar sobre retaliação e amor a quem não merece. Eu espero que você volte aqui para ouvir em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, queridos?